O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 40. Ver, vermelho e azul. Morte nos lábios, som ao ar, fuligem na pele. De A Última Desolação, de Ambrian, linha 335. Kaladin cambaleou para a luz, protegendo os olhos contra o sol ardente. Seus pés descalços sentindo a transição da pedra fria do interior para a pedra aquecida pelo sol do exterior. O ar estava ligeiramente úmido, não tão abafado quanto nas semanas anteriores. Ele descansou a mão sobre o batente de madeira da porta, suas pernas tremendo com rebeldia, seus braços fracos como se tivessem carregado uma ponte por 3 dias consecutivos. Respirou profundamente. Seu flanco devia estar ardendo de dor, mas só sentiu um mal-estar residual. Algumas das suas feridas mais profundas ainda estavam cobertas de cascas, mas as menores haviam desaparecido completamente. Sua mente estava surpreendentemente clara. Ele nem mesmo sentia uma dor de cabeça. Rodeou a caserna, sentindo-se mais forte a cada passo, embora continuasse com a mão na parede. Lopen vinha logo atrás. O Erdasiano estava cuidando de Kaladin desde que despertara. Eu devia estar morto, pensou Kaladin. O que está acontecendo? No outro lado da caserna, ele ficou surpreso ao encontrar os homens carregando a ponte em seu treino diário. Rocha estava na frente, no meio, fornecendo ritmo de marcha como Kaladin costumava fazer. Eles alcançaram o outro lado da serraria e fizeram a curva, avançando de volta. Só quando já quase tinham ultrapassado o barracão foi que um dos homens na frente, Moash, notou Kaladin. Ele estacou, quase fazendo com que toda a equipe de ponte tropeçasse. "Qual é o seu problema?" gritou Thorfinn, de trás, a cabeça envolta pela madeira da ponte. Moash não lhe deu atenção. Ele saiu debaixo da ponte, fitando Kaladin com olhos arregalados. Rocha ordenou apressadamente que os homens pousassem a ponte no chão. Mais deles o viram, adotando as mesmas expressões reverentes que Moash. Robert e Pete, suas feridas suficientemente curadas, haviam começado a praticar com os outros. Isso era bom, voltariam a ganhar soldo. Os homens caminharam até Kaladin, silenciosos nos seus coletes de couro. Eles mantiveram distância, hesitantes, como se ele fosse frágil ou sagrado. Kaladin estava sem camisa, as feridas quase curadas e expostas, e vestia apenas suas calças de carregador de pontes, que chegavam até os joelhos. "Vocês realmente precisam praticar o que deve fazer se um de vocês tropeçar ou pisar em falso", disse Kaladin. Quando Moash parou abruptamente, vocês todos quase caíram. Isso poderia ser um desastre no campo. Todos olharam para ele, incrédulos, e Kaladin não conseguiu evitar um sorriso. Em um momento, os homens o rodearam, rindo e batendo nas suas costas. Não eram boas-vindas totalmente apropriadas para um enfermo, particularmente quando o tapa veio de Rocha, mas Kaladin apreciou o seu entusiasmo. Só Teft não se uniu a eles. O carregador de pontes mais velho ficou de lado, com os braços cruzados. Parecia preocupado. "Teft?" perguntou Kaladin. "Você está bem?" Teft bufou, mas mostrou um mínimo sorriso. "Só pensei que esses rapazes não tomam banho com frequência para que eu queira chegar perto bastante para um abraço. Sem ofensa." Kaladin deu uma gargalhada. "Entendo. Seu último banho fora durante a Grã Tormenta." A Grã Tormenta. Os outros carregadores continuavam a rir, perguntando como ele se sentia, proclamando que Rocha deveria arrumar alguma coisa extra especial para a refeição noturna, junto à fogueira. Kaladin sorriu e acenou, garantindo que se sentia bem, mas estava se lembrando da tempestade. Lembrava-se perfeitamente dela, de se segurar ao anel no topo do edifício, sua cabeça para baixo e os olhos fechados contra a torrente avassaladora. Lembrava-se de Sil, em uma postura protetora diante dele, como se pudesse desviar a própria tempestade. Ele não conseguia vê-la por perto. Onde estaria? Também se lembrava do rosto, o próprio pai das tempestades? De certo que não. Uma ilusão, sim. Sim, certamente estava delirando.
As memórias de esprenos de morte estavam misturadas com lembranças da sua vida, e misturadas com estranhos súbitos choques de força, gelados, mas refrescantes. Como o ar frio de uma manhã revigorante, depois de uma longa noite em um quarto abafado, ou como esfregar a seiva de folhas de gulk em músculos doloridos, deixando-os quentes e frios ao mesmo tempo. Ele se lembrava desses momentos com muita clareza. O que os causara? A febre? Quanto tempo? Indagou ele, verificando os carregadores, contando-os. Eram 33, incluindo Lopen e o silencioso David. Quase todos estavam presentes. Impossível. Se suas costelas estavam curadas, então ele devia ter ficado inconsciente por pelo menos 4 semanas. Quantas incursões de pontes? 10 dias, respondeu Moash. Impossível, disse Kaladin. Minhas feridas. É por isso que estamos tão surpresos de vê-lo de pé e caminhando, replicou Rocha rindo. Você deve ter ossos duros como granito. O meu nome devia ser seu. Kaladin se recostou na parede. Ninguém corrigiu Moash. Uma equipe inteira de homens não perderia a noção de tempo daquele jeito. E Dolir e Treff? Nós os perdemos, disse Moash, ficando sério. Tivemos 2 incursões de ponte enquanto você estava inconsciente. Ninguém gravemente ferido, mas 2 mortos. Nós não sabíamos como ajudá-los. Isso fez com que os homens se aquietassem, mas a morte era o destino dos carregadores, e eles não podiam pensar muito no que fora perdido. Kaladin decidiu, no entanto, que precisaria treinar alguns dos outros na cura. Mas como ele estava de pé e caminhando, será que fora ferido com menos gravidade do que pensava? Hesitantemente, cutucou seu flanco, buscando costelas quebradas. Só estava um pouco dolorido. Tirando a fraqueza, estava tão saudável quanto sempre fora. Talvez devesse ter prestado um pouco mais de atenção aos ensinamentos religiosos de sua mãe. Enquanto os homens voltavam a falar e celebrar, ele notou a maneira como olhavam, respeitosa, reverente. Eles se lembravam do que havia dito antes da grande tormenta. Recordando, Kaladin percebeu que estivera um pouco delirante naquele momento. Agora, parecia uma proclamação incrivelmente arrogante, sem mencionar que trazia um quê de profecia. Se os fervorosos descobrissem... Bem, ele não podia desfazer o que fizera. Teria apenas que seguir em frente. Você já estava oscilando sobre um abismo, pensou Kaladin. Precisava escalar até um penhasco ainda mais alto? Um súbito e lamouroso toque de corneta soou pelo campo. Os carregadores se calaram. A corneta soou mais 2 vezes. Era de se esperar, resmungou Nathan. Estamos de serviço? Perguntou Kaladin. Estamos, disse Moash. Façam fila, rosnou Rocha. Vocês sabem o que fazer. Vamos mostrar ao Capitão Kaladin que não esquecemos como se faz. Capitão Kaladin? Perguntou Kaladin, enquanto os homens se enfileiravam. Claro, Gancho, disse Lopen, de trás dele, falando naquele sotaque rápido que contrastava tanto com sua atitude despreocupada. Eles tentaram fazer de Rocha o líder de ponte, claro, mas nós só passamos a chamar você de capitão e ele de líder de esquadrão. Gas ficou furioso. Lopen sorriu. Kaladin assentiu. Os outros homens estavam tão felizes, mas ele tinha dificuldade em partilhar do seu humor. Enquanto eles entravam em formação ao redor da sua ponte, Kaladin começou a perceber a fonte da sua melancolia. Seus homens estavam de volta ao ponto de partida, ou pior. Ele estava enfraquecido e ferido, e ofender o grão-príncipe em pessoa. Sadeias não ficaria satisfeito ao descobrir que Kaladin havia sobrevivido à febre. Os carregadores ainda estavam destinados a serem abatidos um a um. O transporte lateral fora um fracasso. Ele não havia salvado seus homens, só forneceram um curto adiamento da execução. Carregadores de pontes não devem sobreviver. Ele tinha suspeitas quanto ao motivo disso. Cerrando os dentes, soltou a parede do barracão e atravessou até o ponto onde os carregadores estavam enfileirados. Os líderes dos subesquadrões fazendo uma rápida revista dos seus coletes e sandálias. Rocha olhou Kaladin de soslaio. E o que você acha que está fazendo? Estou me juntando a vocês, disse Kaladin.
E o que você diria a um dos homens se ele tivesse acabado de se levantar depois de uma semana com febre? Caladin hesitou. Eu não sou como os outros homens, pensou, e então se arrependeu. Ele não podia começar a acreditar que era invencível. Correr agora com a equipe, fraco como estava, seria pura idiotice. Você tem razão. Você pode ajudar a mim e ao Mule carregando água, Gancho, disse Lopen. Agora nós somos uma equipe. Vamos em todas as missões. Caladin assentiu com a cabeça. Tudo bem. Rocha olhou para ele. Se eu me sentir cansado demais quando chegarmos ao final das pontes permanentes, eu volto, prometo. Rocha concordou, relutante. Os homens marcharam sob a ponte até a área de concentração, e Caladin juntou-se a Lopen e David, enchendo odres de água. Caladin estava de pé na beira do precipício, com as mãos juntas atrás das costas, as sandálias na borda da queda. O abismo o fitava, mas ele não o fitou de volta. Estava concentrado na batalha sendo travada no platô adiante. Aquela abordagem havia sido fácil. Eles chegaram ao mesmo tempo que os Parchendianos. Em vez de se darem ao trabalho de matar os carregadores, os Parchendianos assumiram uma posição defensiva no centro do platô, ao redor da crisálida. Agora os homens de Sadeias lutavam com eles. A testa de Caladin estava empapada de suor, devido ao calor do dia, e ainda sentia um resquício de exaustão da sua doença. Mas não estava nem perto de quão mal devia estar. O filho do cirurgião estava perplexo. Por enquanto, o soldado vencia o cirurgião. Estava transfixado pela batalha. Lanceiros aletianos, vestindo couro e placas peitorais, pressionavam uma linha curva contra os guerreiros parchendianos. A maioria dos parchendianos usava machados de guerra ou martelos, embora alguns poucos brandissem espadas ou bastões. Todos tinham aquela armadura laranja avermelhada crescendo da pele, e eles lutavam aos pares, cantando o tempo todo. Era o pior tipo de batalha, a equilibrada. Frequentemente, muito menos homens eram perdidos em uma escaramuça, onde os inimigos ganhavam rapidamente a vantagem. Quando isso acontecia, o comandante ordenava a retirada para diminuir as perdas. Mas batalhas de oponentes páreos eram brutais e sangrentas. Assistindo à luta, os corpos caídos sobre as pedras, as armas faiscando, os homens empurrados para fora do platô, lembrou-se das suas primeiras lutas como lanceiro. Seu comandante ficou chocado com a facilidade com que Caladin lidara com a visão do sangue derramado. O pai de Caladin teria ficado chocado com a facilidade com que Caladin derramou esse sangue. Havia uma grande diferença entre suas batalhas em Alecar e as lutas nas planícies quebradas. Lá, ele estivera cercado pelos piores soldados, ou pelo menos pelos soldados menos treinados, de Alecar. Homens que não mantinham as fileiras. E ainda assim, com toda a desordem, aquelas lutas faziam sentido para ele. Os combates nas planícies quebradas não. Fora esse seu erro de cálculo. Ele havia mudado as táticas do campo de batalha antes de compreendê-las. Não cometeria o mesmo equívoco novamente. Rocha se aproximou de Caladin, junto com Sigizil. O papaguampas musculoso contrastava com o baixo e silencioso homem assigiano. A pele de Sigizil era de um marrom profundo. Não era preta como a de alguns parchemanos. Ele tendia a ser calado. É uma batalha ruim, declarou Rocha, cruzando os braços. Os soldados não ficarão felizes, ganhando ou não. Caladin concordou, distraído, prestando atenção aos berros, gritos e pragas. Por que eles estão lutando, Rocha? Por dinheiro, disse Rocha, e por vingança. Você devia saber disso aí. Não foi o seu rei que foi morto pelos Parchendianos? Ah, eu entendo por que nós lutamos, replicou Caladin. Mas os Parchendianos, por que eles lutam? Rocha sorriu. É porque eles não gostam muito da ideia de serem decapitados por matarem seu rei, imagino. Uma grande indelicadeza da parte deles isso aí. Caladin sorriu, embora achasse o humor um sentimento pouco natural enquanto assistia a homens morrendo. Ele fora treinado por tempo demais pelo seu pai para que qualquer morte o deixasse impassível. Talvez, mas então, por que eles lutam pelas gemas coração?
Seus números estão diminuindo devido a escaramuças como esta. Como você sabe? Indagou Rocha. Eles atacam com menos frequência do que antes. As pessoas comentam sobre isso no acampamento e não atacam tão perto do lado dos aletianos, como costumavam. Rocha assentiu, pensativo. Parece lógico. Talvez a gente vença logo essa luta e então iremos para casa. Não, disse Sigizil em voz baixa. Ele tinha uma maneira muito formal de falar, quase sem sotaque. Que linguagem os azistianos falavam, afinal? Seu reino era tão distante que Kaladin só conhecera um azistiano antes. Duvido, e posso dizer porque eles estão lutando, Kaladin. É mesmo? Eles devem ter transmutadores. Precisam das gemas pelo mesmo motivo que nós, para fazer comida. Parece razoável, ponderou Kaladin, as mãos ainda juntas atrás das costas, os pés afastados. A posição de descanso ainda lhe parecia natural. Só uma conjectura, mas bastante razoável. Deixe-me perguntar outra coisa, então. Por que os carregadores não podem ter escudos? Porque isso aí nos deixaria lentos demais, disse Rocha. Não, replicou Sigizil. Eles poderiam botar carregadores com escudos na frente das pontes, correndo diante de nós. Isso não atrasaria ninguém. Sim, você teria que usar mais carregadores, mas salvaria vidas o bastante com esses escudos para permitir um número maior. Kaladin concordou. Sadeias já usa mais de nós do que precisa. Na maioria dos casos, um número maior de pontes do que o necessário consegue se instalar. Mas por quê? Indagou Sigizil. Porque somos bons alvos, sussurrou Kaladin, compreendendo. Nós somos colocados na linha de frente para chamar a atenção dos parshindianos. É claro que somos. Rocha deu de ombros. Exércitos sempre fazem isso aí. Os mais pobres e menos treinados vão primeiro. Eu sei, disse Kaladin, mas geralmente eles recebem alguma proteção. Você não está vendo? Não somos apenas uma onda inicial dispensável. Nós somos iscas. Estamos expostos. Então os parshindianos não têm como não disparar contra nós. Isso permite que os soldados comuns se aproximem sem serem feridos. Os arqueiros parshindianos estão mirando contra os carregadores. Rocha franziu o senho. Escudos nos tornariam menos tentadores, disse Kaladin. É por isso que ele os proibiu. Talvez, comentou Sigizil, pensativo, mas parece tolice desperdiçar tropas. Na verdade, não é tolice, disse Kaladin. Se você precisa atacar posições fortificadas repetidamente, não pode se dar ao luxo de perder suas tropas treinadas. Não estão vendo? Sadeias tem um número limitado de homens treinados, mas homens destreinados são fáceis de achar. Cada flecha que acerta um carregador de pontes é uma flecha que não acerta um soldado quem ele gastou muito dinheiro em treinamento e equipamento. É por isso que é melhor para Sadeias utilizar um grande número de carregadores, em vez de um número menor, mas protegido. Ele devia ter percebido isso antes. Fora distraído pela importância que os carregadores tinham nas batalhas. Se as pontes não chegarem nos abismos, então o exército não pode atravessar. Mas cada equipe de ponte era bem guarnecida com corpos, e o dobro de equipes de ponte necessário era enviado em uma investida. Ver uma ponte cair devia dar aos parshindianos um grande senso de satisfação, e eles geralmente conseguiam derrubar 2 ou 3 nas piores incursões. Às vezes mais, contanto que os carregadores estivessem morrendo e os parshindianos não passassem seu tempo atirando nos soldados. Sadeias tinha um motivo para manter os carregadores vulneráveis. Os parshindianos deviam ter percebido isso, mas era muito difícil desviar sua flecha do homem sem armadura, carregando equipamento de cerco. Dizia-se que os parshindianos não eram lutadores sofisticados. De fato, assistindo à batalha no outro platô, estudando-a concentrado, ele viu que era verdade. Enquanto os aletianos mantinham uma linha reta e disciplinada, cada homem protegendo seus parceiros, os parshindianos atacavam em pares independentes. Os aletianos tinham técnicas e táticas superiores. Era verdade que cada um dos parshindianos era superior em força, e sua habilidade com aqueles machados era notável, mas as tropas aletianas de Sadeias eram bem treinadas em formações modernas. Quando conseguiam um ponto de apoio e se pudessem prolongar a batalha, sua disciplina frequentemente os levava à vitória.
Os parchendianos nunca haviam lutado em batalhas de grande escala antes desta guerra, concluiu Kaladin. Eles estão acostumados com escaramuças menores, talvez contra outras vilas ou clãs. Vários dos outros carregadores se uniram a Kaladin, Rocha e Sigizil. Logo, a maioria deles estava de pé, alguns imitando a postura de Kaladin. Outra hora se passou antes que a batalha fosse vencida. Sadeias foi vitorioso, mas Rocha estava certo. Os soldados estavam sérios. Haviam perdido muitos amigos naquele dia. Foi um grupo cansado e abatido de lanceiros que Kaladin e os outros conduziram de volta ao acampamento. Algumas horas depois, Kaladin estava sentado sobre um toco de madeira junto da fogueira da Ponte 4. Sil estava sentada no seu joelho, tendo tomado a forma de uma pequena chama translúcida nas cores azul e branca. Ela o encontrara durante a marcha de retorno, girando alegremente ao vê-lo de pé e caminhando, mas não deu nenhuma explicação para sua ausência. O fogo verdadeiro crepitava e sibilava, com o grande caldeirão de rocha borbulhando sobre ele, e alguns esprenos de chama dançavam sobre a lenha. A cada poucos segundos, alguém perguntava à rocha se o guisado já estava pronto, frequentemente batendo na sua tigela com um golpe bem-humorado da colher. Rocha nada dizia e continuava mexendo. Todos sabiam que ninguém comeria antes que ele declarasse que o guisado estava pronto. Era muito insistente em não servir comida inferior. Havia no ar um cheiro de bolinhos de massa cozidos. Os homens estavam rindo. Seu líder de ponte havia sobrevivido à execução, e a incursão de ponte do dia não custara uma única vida. O entusiasmo era alto, exceto por Kaladin. Ele compreendia agora, entendia como era fútil a luta deles, entendia porque Sadeias não se dera ao trabalho de reconhecer sua sobrevivência. Ele já era um carregador de pontes, e ser um carregador de pontes era uma sentença de morte. Kaladin esperara mostrar a Sadeias que sua equipe de ponte poderia ser eficiente e útil. Esperara provar que eles mereciam proteção, escudos, armadura, treinamento. Kaladin pensou que, se agissem como soldados, talvez fossem vistos como soldados. Nada disso daria certo. Um carregador de pontes que sobrevivia era, por definição, um carregador de pontes que havia falhado. Seus homens riam e apreciavam a fogueira. Confiaram nele. Kaladin havia feito o impossível, sobrevivendo a uma grande tormenta, ferido, amarrado a uma parede. Certamente realizaria outro milagre, dessa vez para eles. Eram bons homens, mas pensavam como soldados de infantaria. Os oficiais e os olhos claros se preocupavam com o futuro. Os homens estavam alimentados e felizes, e isso era o bastante por enquanto. Não para Kaladin. Ele se viu cara a cara com um homem que deixou para trás, aquele que abandonou naquela noite em que decidiu não se jogar no abismo. Um homem de olhar assombrado, um homem que desistiu de se importar ou de ter esperança, um cadáver ambulante. Eu vou falhar com eles, pensou. Não podia deixar que eles continuassem a carregar pontes, morrendo um por um, mas também não conseguia pensar em uma alternativa, e assim as gargalhadas deles o dilaceravam. Um dos homens, Mapas, ficou de pé, levantando os braços, aquietando os outros. Era a hora entre as luas. Então, ele estava iluminado primariamente pela fogueira. Havia um punhado de estrelas no céu. Várias delas se moviam, pequenos pontos de luz perseguindo uns aos outros, voejando como distantes insetos luminosos. Esprenos de estrela. Mapas era um sujeito de rosto chato, barba cheia e sobrancelhas espessas. Todos o chamavam de Mapas devido à sua marca de nascença que ele jurava que era um mapa exato de Alecar, ainda que Kaladin não conseguisse ver a semelhança. Mapas pigarreou. Esta é uma boa noite, uma noite especial mesmo. Temos nosso líder de ponte de volta. Vários dos homens aplaudiram. Kaladin tentou esconder a náusea que sentia. Temos boa comida chegando, continuou Mapas, e olhou Rocha de soslaio. Ela tá chegando, não tá, Rocha? Está chegando. Rocha continuou mexendo. Tem certeza? A gente podia sair em outra incursão de ponte, para você ter mais um tempinho, sabe? Mais 5 ou 6 horas. Rocha lançou a ele um olhar feroz. Os homens riram, vários deles batendo nas tigelas com as colheres. Mapas deu uma risada.
Então pegou um pacote embrulhado em papel atrás da pedra que estava usando como assento e jogou-o para a rocha. Surpreso, o Papaguampas mal conseguiu pegá-lo, quase deixando-o cair no guisado. De todos nós, disse Mapas, um pouco sem jeito, por nos fazer guisado toda a noite. Não pense que não percebemos como você trabalha duro nisso. Nós relaxamos enquanto você cozinha, e você sempre serve todo mundo primeiro. Então, compramos isso para agradecer. Ele esfregou o nariz no braço, estragando um pouco a emoção do momento, e sentou-se de novo. Vários dos carregadores bateram nas suas costas, cumprimentando-o pelo discurso. Rocha desembrulhou o pacote e ficou olhando durante um longo período. Caladinho inclinou-se para a frente, tentando ver o conteúdo. Rocha enfiou a mão no pacote e levantou o item. Era uma navalha de brilhante aço prateado. Havia um pedaço de madeira cobrindo o lado afiado. Rocha o removeu, inspecionando a lâmina. Seus idiotas malucos, disse ele em voz baixa. É linda. Também tem um pedaço de aço polido, disse Pete, para servir de espelho, e um pouco de sabão de barba e uma tira de couro para afiar a lâmina. Incrivelmente, Rocha ficou com os olhos úmidos. Ele se afastou do caldeirão agarrado a seus presentes. O guisado está pronto, anunciou ele. Então correu para o barracão. Os homens ficaram em silêncio. Pai das tempestades, disse finalmente o jovem Dani. Vocês acham que fizemos a coisa certa? Quero dizer, o modo como ele reclama e tudo mais. Acho que foi perfeito, disse Teft. Só deem ao grandalhão algum tempo para se recuperar. Desculpe não termos comprado nada para o senhor, disse Mapas a Caladin. Não sabíamos que estaria acordado. Está tudo bem, disse Caladin. Bem, disse Scar. Alguém vai servir esse guisado ou vamos ficar sentados aqui com fome até ele queimar? Dani se levantou de um salto agarrando a concha. Os homens se reuniram ao redor do caldeirão, se amontoando um atrás do outro até serem servidos pelo rapaz. Sem Rocha ali para brigar com eles e mantê-los enfileirados, foi virando um vale-tudo. Só Sigizil não se uniu a eles. O homem quieto e de pele escura ficou sentado, os olhos refletindo as chamas. Caladin se levantou. Estava preocupado, apavorado, na verdade, com a possibilidade de se tornar novamente aquela pessoa miserável, aquele que havia desistido de se importar, porque não via alternativa. Então, ele procurou uma conversa, caminhando na direção de Sigizil. Seu movimento perturbou Sil, que bufou e zumbiu até seu ombro. Ela ainda estava na forma de uma chama. Ter aquilo no seu ombro era uma causa ainda maior de distração. Ele não disse nada. Se ela soubesse que o incomodava, provavelmente faria mais vezes. Ela ainda era um espreno de vento, afinal de contas. Caladin sentou-se perto de Sigizil. Não está com fome? Eles estão mais ansiosos do que eu, respondeu Sigizil. Se as noites anteriores serviram de guia, ainda haverá o bastante para mim, depois de eles encherem suas tigelas. Caladin concordou. Gostei da sua análise hoje no platô. Às vezes eu sou bom nisso. Você tem estudo, dá para perceber nas suas palavras e ações. Sigizil hesitou. Sim, disse ele finalmente. Entre o meu povo, não é pecado que um homem tenha uma mente afiada. Não é um pecado para um aletiano, tampouco. Minha experiência é que vocês só se preocupam com guerras e a arte da matança. E o que você viu de nós além do exército? Não muito, admitiu Sigizil. Então, um homem educado, disse Caladin pensativo, em uma equipe de ponte. Minha educação nunca foi completada, nem a minha. Sigizil olhou para ele curioso. Eu era aprendiz de cirurgião, explicou Caladin. Sigizil assentiu, o espesso cabelo preto caindo sobre os ombros. Ele era um dos poucos carregadores que se preocupava em fazer a barba. Agora que Rocha tinha uma navalha, talvez isso mudasse. Um cirurgião, disse ele. Não posso dizer que estou surpreso, levando em consideração como lida com os feridos. Os homens dizem que você é secretamente um olhos claros de alta classe. O quê? Mas meus olhos são castanhos. Desculpe, disse Sigizil. Não disse a palavra certa. Vocês não têm a palavra certa na sua língua. Para vocês, um olhos claros é o mesmo que um líder. Em outros reinos, contudo, outras coisas tornam um homem
Maldita seja essa língua letiana. Um homem de alta estirpe. Um lumínobre, só que sem os olhos. De qualquer modo, os homens acham que você deve ter sido criado fora de Alecar, como um líder. Sigizil olhou de volta para os outros. Eles estavam começando a se sentar, atacando vigorosamente seu guisado. É a maneira como você lidera tão naturalmente. A maneira como faz com que os outros queiram escutá-lo. São as coisas que eles associam aos olhos claros. Portanto, inventaram um passado para você. Vai ser difícil convencê-los do contrário agora. Sigizil olhou para ele. Se for mesmo uma invenção, eu estava no abismo no dia que você usou aquela lança. Uma lança, disse Kaladin. Uma arma de um soldado olhos escuros, não uma espada de olhos claros. Para muitos carregadores, a diferença é mínima. Todos estão muito acima de nós. Então, qual é a sua história? Sigizil deu um sorriso. Estava imaginando quando você ia perguntar. Os outros mencionaram que você os interrogou sobre suas origens. Gosto de conhecer os homens que lidero. E se alguns de nós forem assassinos? Sigizil indagou em voz baixa. Então estou em boa companhia. Se matou um olhos claros, posso lhe comprar uma bebida. Não foi um olhos claros, replicou Sigizil. E ele não está morto. Então você não é um assassino, disse Kaladin. Não por falta de tentativa. O olhar de Sigizil ficou distante. Tinha certeza de que ia conseguir. Não foi a minha escolha mais sábia. Meu mestre... Ele se calou. Foi ele que você tentou matar? Não. Kaladin esperou, mas não houve mais nenhuma informação. Um erudito, ele pensou, ou pelo menos um intelectual. Deve haver uma maneira de usar isso. Encontre uma saída para essa armadilha mortal, Kaladin. Use o que você tem. Precisa haver uma maneira. Você estava certo sobre os carregadores, comentou Sigizil. Nós somos mandados para morrer. É a única explicação racional. Existe um lugar no oeste, Marabétia. Já ouviu falar? Não, disse Kaladin. Fica junto à costa, ao norte, nas terras dos Selaianos. Esse povo é conhecido pelo seu grande apreço pelo debate. Em cada cruzamento na cidade, eles têm pequenos pedestais que permitem que um homem suba e proclame seus argumentos. Disse que todo mundo em Marabétia carrega uma bolsa com frutas podres, caso passem por um proclamador de quem discordem. Kaladin franziu o senho. Nunca ouvira tantas palavras de Sigizil em todo o tempo que estavam carregando pontes juntos. O que você disse antes, no platô? Continuou Sigizil, olhando para a frente. Me fez pensar nos marabetianos. Sabe, eles têm uma maneira curiosa de tratar criminosos condenados. Eles os penduram sobre um despenhadeiro da costa perto da cidade, perto da água na maré alta, com um corte em cada bochecha. Existe ali uma determinada espécie de grã-carapaça, nas profundezas. As criaturas são conhecidas pelo seu sabor suculento e, naturalmente, elas têm gemas coração. Não tão grandes quanto as do demônio do abismo, mas ainda assim são boas. Então os criminosos são usados como iscas. Um criminoso pode exigir execução imediata, mas dizem que se você ficar ali pendurado por uma semana e não for devorado, estará livre para partir. E isso acontece com que frequência? Perguntou Kaladin. Sigizil sacudiu a cabeça. Nunca, mas os prisioneiros quase sempre fazem essa aposta. Os marabetianos têm uma expressão para descrever alguém que se recusa a ver a verdade de uma situação. Você só vê vermelho e azul, eles dizem. Vermelho pelo sangue escorrendo, azul pela água. Dizem que são as duas únicas coisas que todos os prisioneiros veem. Geralmente, eles são atacados em um dia, e ainda assim, a maioria decide se arriscar. Eles preferem a falsa esperança. Vou ver vermelho e azul, pensou Kaladin, visualizando a imagem mórbida. Você faz um bom trabalho, disse Sigizil, se levantando e recolhendo sua tigela. De início, odiei você por mentir para os homens, mas agora vejo que uma falsa esperança os deixa felizes. O que você faz é como dar remédio a um homem doente para aliviar sua dor, até que ele morra. Agora esses homens podem passar por seus últimos dias rindo. Você é mesmo um curandeiro, Kaladin, filho da tempestade. Kaladin queria refutá-lo, dizer que não era uma falsa esperança, mas não conseguiu, não com o coração tão apertado.
não com o que ele sabia. Um momento depois, Rocha saiu subitamente do barracão. Sinto-me como um verdadeiro Aliutique novamente, proclamou ele, segurando alto a sua navalha. Meus amigos, vocês não sabem o que fizeram. Algum dia vou levá-los aos picos e mostrarei uma hospitalidade de rei. Apesar de toda a sua reclamação, ele não havia raspado totalmente a barba. Havia deixado longas costeletas loiro-avermelhadas, que se curvavam até seu queixo. A ponta do queixo em si estava raspada, assim como seus lábios. Naquele homem alto de rosto oval, era uma aparência bastante notável. Ah! Disse Rocha, avançando até a fogueira a passos largos. Ele pegou os homens mais próximos e abraçou-os com força, fazendo com que Bizig quase estornasse seu guisado. Vou transformar todos vocês em família por causa disso aí. O Rumacaban deu uma montanhesa a seu orgulho. Sinto-me novamente como um homem de verdade. Aqui, essa navalha não pertence só a mim, mas a todos nós. Qualquer um que deseje usá-la deve usar. Seria uma honra compartilhar isso com vocês. Os homens riram e alguns aceitaram a oferta. Kaladin não foi um deles. Simplesmente não parecia importante. Ele aceitou a tigela de guisado trazida por Dani, mas não comeu. Sigizil preferiu não se sentar de volta ao seu lado, recuando para o outro lado da fogueira. Ver vermelho e azul, pensou Kaladin. Não sei se é uma boa descrição para nós. Para que visse vermelho e azul, Kaladin teria que acreditar que havia pelo menos uma pequena chance de a equipe de ponte sobreviver. Naquela noite, estava tendo dificuldade de convencer a si mesmo. Ele nunca fora um otimista, via o mundo como ele era, ou ao menos tentava. Isso era um problema, quando a verdade que enxergava era tão terrível. Ah, pai das tempestades, ele pensou, sentindo o peso esmagador do desespero enquanto fitava sua tigela. Estou voltando ao meu estado de miséria. Estou perdendo o controle da situação, a de mim mesmo. Ele não podia carregar as esperanças de todos os homens. Simplesmente não era forte o bastante.